Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Ser produtivo é algo que me traz muita felicidade, me deixa vivo e eu acredito que muitas pessoas também têm essa mesma sensação. E quando a gente não consegue produzir algo, também me dá a sensação de frustração por não ser produtivo. Mas às vezes o nosso corpo, né, assim como uma máquina, né, um computador às vezes dá pau, o nosso corpo às vezes também dá problema. A gente às vezes fica doente por ficar tão bitolado e tão focado em ser produtivo que a nossa resistência abaixa, né, ela cai e aí a gente fica doente. E o que me inspirou a trazer essa reflexão aqui para esse papo reto foi que novamente em 2022 agora eu peguei Covid pela segunda vez. Eu peguei Covid em 2021 e agora em 2022 novamente eu peguei Covid. E aí eu tinha feito um planejamento para uma sexta-feira que eu ia gravar novos papos retos e fazer algumas edições de Júnior para Júnior e tudo mais, e não pude porque eu fiquei doente. E aí eu pensei, poxa, eu acredito que é bacana trazer essa reflexão para a gente ver como é importante a questão do descanso. Mas antes da gente continuar esse papo reto, eu tenho um recado para vocês sobre o curso de UX Design da Cubus Academy. Ele é dividido totalmente em módulos e que aborda conceitos de Design Thinking, UX Research, arquitetura de informação, Figma, que é a ferramenta de protótipo hoje mais usada do mercado e queridinha aí por vários designers. E além desses assuntos técnicos e muitos outros que esse curso aborda, pois são mais de 64 horas de aulas, ele também possui um módulo inteiro sobre soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, que eu sempre comento aqui no papo como elas são importantes em nossa jornada profissional. Então já clica no link que está na descrição deste episódio e aproveita esse curso completo de UX Design da Cubus Academy. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei de final de semana, feriado, varei noite tentando resolver um problema específico relacionado com design, com criação de site, porque eu também codava, fiz muito HTML, na época do Flash eu fiz várias animações, eu tentava fazer umas animações diferentes, que às vezes eu não conseguia, então eu queria aprender a fazer aquilo e eu ia estudar, e aí de noite eu me sentia às vezes mais produtivo, porque era fora do horário do trabalho ali, né, era às vezes um freela que eu tava fazendo, então, ficava noites e noites trabalhando ali, e às vezes eu não conseguia equilibrar essa questão do descanso e do trabalho. É claro que eu era mais novo, então eu foquei muita energia nisso. De certa forma eu não me arrependo porque me ajudou a chegar até aqui. Mas hoje, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência, eu vejo quanto é necessário a gente também ter momentos de descanso, ter momentos de lazer, não ficar focado o tempo todo em querer ser produtivo 100% da nossa vida ali, criando coisas e estudando o tempo todo para chegar num lugar, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, porque o corpo ele vai cobrar. E às vezes a gente tem a falsa sensação que controlamos várias coisas e a gente controla muito poucas coisas, viu, galera? São pequenas particularidades da nossa vida que é possível a gente controlar e que realmente está na nossa mão, sabe? São poucas coisas e a gente tem essa falsa sensação que a gente controla muito mais, mas isso não é verdade. É importante sim você estudar, é importante sim você trabalhar, ser produtivo, você sentir que está conseguindo chegar aonde você quer chegar. Isso é muito bacana, é muito importante. Porém, mais importante que ser produtivo é saber a hora que a gente precisa descansar também. Então, o que eu faço, né, atualmente, eu acho que um pouco mais de um ano que eu venho adotando essa prática e eu acredito que eu cheguei num equilíbrio bacana, pelo menos eu sinto isso, e claro, também a idade vai chegando, eu tenho mais de 30 anos consequentemente, a minha energia está diferente de quando eu tinha 18.
Apesar de que com 18 eu tinha mais energia, eu tinha menos conhecimento e menos experiência para colocar em prática. Hoje eu tenho mais experiência e mais conhecimento, só que tenho um pouco menos de energia. Isso é fato, né? Mas o que eu venho fazendo, né, durante mais de um ano aí para chegar nesse equilíbrio entre ser produtivo e ter um momento de descanso e não ficar com a mente frustrada, sabendo que aquele momento de descanso também está sendo produtivo para o meu corpo, para a minha saúde. De segunda a sexta eu invisto bastante energia para criar os projetos aqui, né, para fazer o Papo de UX, alguns freelas, estudar, que eu estou fazendo faculdade. Então eu foco bastante energia nisso, né, o meu trabalho, CLT, as minhas 8 horas ali e tudo mais, né, eu vou para academia, faço musculação. Então tudo isso, para mim, eu estou sendo produtivo. E aí de final de semana, sábado e domingo, eu foco em descansar. Ainda que eu tenha coisas para fazer, principalmente relacionado ao Papo de UX aqui, ao podcast, que não para, né? São vários projetos, sempre tem episódios novos, né? Toda semana. Então, criar conteúdo demanda bastante tempo e energia para que a gente consiga fazer. Eu sei que tem que fazer, mas eu consigo desligar a minha mente no sentido de, eu preciso descansar para ser produtivo quando eu voltar a trabalhar. Porque se a gente só ficar trabalhando, ou para quem está estudando, só ficar estudando, e não descansar a mente, não fazer com que a mente tenha um repouso, a gente não consegue depois ser mais produtivo. Pelo contrário, a gente começa a cair o nosso rendimento, né? Tanto de estudo quanto de trabalho. Então, de sábado e domingo eu foco exclusivamente em descansar. E o meu descanso também envolve eu ir na academia, porque eu vou na academia de segunda a sábado. Porém, de sábado também ali, eu foco em, vou fazer um churrasco aqui com a minha família, vou brincar mais com a minha filha, porque durante a semana ali eu me invisto mais energia em fazer as minhas funções ali mais de trabalho, né, com relação a também esses outros projetos, e eu acabo dando menos atenção para ela. É claro que eu dou atenção para ela de segunda a sexta, mas dou menos atenção. Ela fica o dia inteiro na escola. Quando ela chega, às vezes eu ainda estou em horário de trabalho, aí eu vou jantar, vou tomar um banho, volto pro computador, e aí eu dou pouca atenção, acabo brincando muito pouco com ela durante a semana. Então, de sábado e domingo, ela sabe que eu tô mais tranquilo, ela me chama para brincar o tempo todo, e ela o tempo todo papai, e eu dou essa atenção para ela porque, eu quero fazer parte da vida da minha filha. Eu não quero estar só um pai aqui de corpo, né? Eu quero estar um pai presente. Então eu dou atenção ali para minha filha. Então de sábado e domingo eu foco as minhas energias em descansar, em buscar ter mais energia para ser mais produtivo novamente na segunda-feira. E esse equilíbrio que eu encontrei é uma parada que está me deixando muito feliz. Eu sinto que eu sou mais produtivo quando na segunda-feira ali, e eu consigo ter esse equilíbrio de fato de conseguir dar atenção para as pessoas durante o final de semana. Então, durante a semana eu invisto muita energia nos trabalhos, nos projetos, e de final de semana eu foco em descansar. É claro que esse equilíbrio, né, eu encontrei, não é uma receita de bolo onde todo mundo vai fazer e vai dar certo para todo mundo, mas é uma reflexão que eu quis trazer aqui para este episódio, para que a gente não fique preso e achando que a gente tem que ser produtivo 100% da nossa vida, o tempo todo, de segunda a segunda, e não descansar. Né? A frase que algumas pessoas usam de trabalho enquanto eles dormem, tal, isso aí é perigoso, né? É necessário a gente descansar, até com a musculação. A musculação são 3 pilares básicos, que é o treino, dieta e descanso. Se você não comer certo, se você não treinar certo, se você não descansar certo, você não vai ter um ganho bacana de massa muscular e nem uma perca significante de gordura. Então, para que funcione em harmonia, esses 3 pilares, eles têm que estar sincronizados. De nada adianta você comer bem, treinar bem, mas não descansar, porque não vai ter uma recuperação da fibra muscular e aí você não vai conseguir ter bons resultados, ganhar bastante massa muscular.
Então, olha como é interessante o nosso músculo e é interessante também na nossa vida. A gente precisa, de fato, ter momentos de descanso, ter momentos de lazer, ter momentos para repousar e não achar que a gente precisa ser produtivo 100% da nossa vida, porque até as máquinas, até o computador, ele trava, ele dá problema. E o nosso corpo também dá problema se a gente não parar em alguns momentos, ter momentos de pausa, de reflexão, de descanso de fato, de não fazer nada de fato. Como eu abri este episódio falando que eu tive Covid novamente, o dia que eu tinha planejado inteirinho para ser produtivo, eu tive que ficar na cama o dia inteirinho sem ser produtivo. Porque eu estava com muita febre por conta da Covid e aí não deu para eu fazer nada. Simplesmente eu fiquei deitado, descansando e até refletindo, porque a nossa mente não para, mas refletindo de forma bem tranquila. Coloquei alguns vídeos na internet para assistir no YouTube e, descansei, relaxei de forma que eu não queria, lógico, né? É muito ruim, febre e tudo mais. Porém, foi necessário, né? O meu corpo sentiu, eu acabei pegando novamente esse vírus e acabou que não teve jeito, né? E às vezes algumas pessoas acabam passando por isso, não com Covid, mas com gripe ou com alguma outra doença, por baixar a resistência porque tentou ser produtivo o tempo todo. Então, galera, vamos pensar em ter momentos de descanso, que isso é importante até mesmo para a gente ser produtivo de fato e não ter essa autossabotagem achando que a gente está sendo produtivo o tempo todo por estar executando tarefas o tempo todo. Então, vamos refletir um pouco mais sobre isso e vamos descansar um pouco mais, ter momentos um pouco mais de lazer com a nossa família, porque isso também é importante e faz parte da vida, né? Eu acho que, como eu falei, eu gosto muito de ser produtivo, é isso que me deixa vivo, construir coisas, sempre gostei, é uma parada que tá em mim. Ainda que um dia eu aposente, né, eu, sei lá, me torne milionário e tenha possibilidades de trabalhar menos, eu ainda assim vou querer produzir coisas, porque isso é da minha natureza, eu gosto, é isso que me faz e que me mantém vivo. Isso é muito legal, mas eu também aprendi com esses anos de experiência o quanto é importante o descanso. Então, descansar faz parte de sermos produtivos. Espero que você tenha gostado deste papo reto, então já pega o link e compartilhe com geral. Curte também aí pela plataforma que você está ouvindo este podcast. E se você gosta do projeto aqui do Papo de UX, você pode contribuir com qualquer valor para o pix@papodeux.com.br. E se você quer ouvir algum papo reto sobre algum tema aí que você queira, é só mandar uma mensagem lá por DM no nosso Instagram, @papodeux. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.